Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do VidTalks. Obrigado por estar aqui conosco, nos acompanhando. Hoje a conversa é com alguém que trabalha há muito tempo no coração da cultura e da liderança de grandes organizações e agora dá voz ao que muitos sentem, mas poucos nomeiam. Nosso convidado é o Carlos Henrique César, sociólogo, diretor-geral da Dinargi no Brasil, consultor e autor do livro Insubmissos, que questiona o modelo tradicional de trabalho e propõe uma nova forma de pensar gerações, sentido, pertencimento e que será o ponto central da nossa conversa. Carlão, bem-vindo, cara. Cara, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Devolvendo o livro para você, porque a gente vai falar muito sobre ele. Vamos lá, vamos falar dele aqui quanto você quiser. Maravilha, cara. Carlão, vou começar com uma pergunta especial. Você é um insubmisso, cara? Essa pergunta é maravilhosa. Você é um insubmisso. Da onde que surgiu a ideia do livro? Ou seja, o que te motivou a escrever esse livro? Conta um pouco pra gente da trajetória do livro em si. Excelente pergunta para a gente começar, cara. Olha, de certa forma, falar sobre esse assunto e escrever sobre esse assunto acaba tornando a gente meio insubmisso. Não tem dúvida nenhuma. Não tem... Escrever um livro é um ato de submissão. É um ato de submissão, exatamente. E a ideia de falar sobre esse tema, de escrever sobre esse tema, nasceu mesmo de uma certa insubmissão, que não é o conceito literal, né, da palavra, porque quando você chama, né, alguém de insubmisso, você está falando da rebeldia pura e simples, da insubordinação. Insubmisso é mais um comportamento, né, é uma atitude, que embora a gente use a geração Z como um ponto focal da discussão, ela é mais ampla. Quando a gente está falando de insubmissão, a gente está falando de pessoas, independente da geração que elas pertencem, que estão questionando o modelo como o trabalho está sendo construído. Né? Porque eu sou geração X, você é millennial, eu conheço... Millennial, Carlão? Você é millennial. Millennial, Você é millennial. millennial. Um millennial antigo, um millennial antigo e um millennial, né? Eu tenho muitos amigos que são baby boomer e que ainda estão aí no mercado trabalhando, e tem muita gente pensando igual. O ambiente de trabalho, ele de certa forma sempre foi meio adoecedor, tá? Mas hoje, em função de um monte de coisas, e eu já vou entrar na sequência da pergunta, ele se tornou pior. Uhum. Então, a gente não pode continuar do jeito que a gente está. Uhum. A gente precisa rever, não o capitalismo, né? Uhum. Mas o modelo como o capitalismo está produzindo as suas riquezas. Porque nós precisamos produzir cada vez mais, porque a população tende a aumentar cada vez mais, a gente vai precisar de mais produção. O capitalismo tem condição de ser mais produtivo do que ele é hoje, e de uma maneira em que as pessoas se sintam bem. Né? Então esse é o tópico do livro. E de onde surgiu a ideia, né, de escrever o livro? Você deve ter escutado, e se não até falado, eu cheguei a falar, né? Tenho 2 insubmissos em casa, né? Que essa geração é insuportável. Eu também tenho submissos cara, em casa, Carlão. Total. Uns submissos demais. Total. E eu comecei a ficar encafifado com aquilo, sabe? Porque esses caras são frágeis, esses caras são isso, esses caras não querem trabalhar. São mimizentos. Cara, o que eu ouvi de que esses caras são mimizentos, dá para ir até a lua e voltar. Uhum. Só que aí eu comecei a conviver com esses caras dentro da sala de treinamento. Uhum. Né? E aí eu comecei a perceber uma coisa diferente no comportamento deles. Né? Não é mimizento, não é fragilidade, é uma outra coisa. E eu comecei a pensar sobre aquilo começou a me incomodar de alguma forma. E aí o que deu o start definitivamente para eu escrever o livro foi o Bauman. Aí eu estava lendo Modernidade Líquida, do Bauman, e logo no começo ele fala, né, sobre o que está acontecendo com as estruturas. Uhum. Eu falei, mas cara, peraí, né? É por isso que esses caras são do jeito que eles são. Porque aquilo que pra gente era algo mais seguro, é claro que quando você olha para o futuro você não tem certeza do que vai acontecer, mas você tem uma ideia. Eles não têm nem isso, cara.
Né? Então você olha a estrutura do casamento, por exemplo. Né? Na nossa época era pai, mãe, né? O pai era do sexo masculino, a mãe era do sexo feminino, né? Você tinha a escola. As referências eram bem objetivas. Bem claras, bem claras. Hoje não, cara. Hoje você pode ter duas mães, você pode ter dois pais. Né? A escola é um negócio completamente diferente. Não só você, mas como o teu campo de observação também, né? Ou seja, não é só sobre você, mas o teu campo de observação está muito mais ampliado. Sim. Para essas novas referências, exato. por assim dizer. E aí, como é que você vai fazer um trabalho como se fazia na nossa época? E aí eu falei, tem aí alguma coisa que a gente precisa falar. E eu comecei a entrevistar alguns ex. Né? Conversa, assim, como a gente está tendo aqui. Né? E aí foi assim que o livro nasceu, e pesquisa em cima de pesquisa, conversa em cima de conversa. Tá aí, uns submissos pronto. Agora, Carlão, engraçado, né? Porque o livro, a primeira, né, a partir do título, né, você realmente traz essa impressão dessa perspectiva de alguém que é sobre ser rebelde, né? E você usa muito a geração Z como espelho. Isso. Né? Mas não é um livro sobre a geração Z, especificamente. Definitivamente não. Porque é essa questão que envolve esse novo estar, ele é maior do que daquela geração. Isso atravessou gerações, né? Sim. E aprofunda um pouco mais sobre isso, porque eu fiquei mais com a impressão no primeiro momento de que você estava falando especificamente dos nossos jovens, adolescentes, a famosa geração os adolescentes de 30 anos. Né? Os adolescentes de 30 anos. Mas, ao aprofundar no livro, eu percebi que é muito maior que isso. É sobre, de fato, um comportamento, né? Uma expressão da sociedade, uma necessidade de rever o contexto em que a sociedade estabelece as novas relações de trabalho. Exatamente, Marcão. Você é, como sempre, brilhante. Que isso, que eu só li o livro. Não. Eu usei muito as minhas referências. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. E fui criado numa família tradicional. Né? Meu pai sempre muito rigoroso. Né? E minha mãe falava assim para mim, quando eu comecei a trabalhar: você faz o que o homem mandar. Né? Essa frase da minha mãe, ela vai ficar comigo eternamente. Você faz o que o homem mandar. Você tem que chegar antes do homem. Minha mãe falava, chamava todo mundo de homem. Chamava todo mundo de homem. Você tem que chegar antes do homem. E, cara, a porta do negócio estava fechada, eu já estava lá, sentadinho, paradinho na porta, esperando. Então, quando eu fui trabalhar, era mais do mesmo. Né? Era assim em casa, era assim na escola, era assim na igreja, né, que a gente frequentava e tal. Então o cara falava assim, quantas vezes, Marcão, eu não escutei a frase, você não é pago para pensar. Ô, seu fulano, tô pensando, eu não tô te pagando para pensar, faz aí. E tava tudo bem. Né? Aí quando a gente criou os nossos filhos, por isso que eles são insubmissos, né, a gente disse para eles assim, olha, vamos combinar um negócio aqui. Vocês podem falar o que vocês quiserem para mim. Eu combinei isso com meus dois filhos. Vocês podem falar o que vocês quiserem para mim, desde que vocês saibam como. Né? Eles aprenderam só a primeira parte, a segunda eles não aprenderam. Né? E o que incomoda neles é exatamente essa forma. Eles se expressam porque eles foram ensinados em casa a falar, escuta, onde é que vocês querem passar férias? Cara, eu não sabia nem o que era isso. Que dirá meu pai chegar para mim, onde é que você quer passar férias? O dia que ia sair de férias, ia quando eles quisessem. Né? O que você quer comer hoje? Exato. Onde é que você quer ir no seu aniversário? Então esses caras foram criados para se expressar. Na escola, eles mudaram o comportamento da escola. No espaço religioso, eles mudaram o comportamento religioso. Na política, eles de alguma forma mudaram a política. Tá? Independente de juízo de valor sobre o que é a política hoje no Brasil, mas eles mudaram. Hoje eles são convidados a votar aos 16 anos. E aí ele chega no espaço da empresa e o gestor não quer escutar o que eles têm a dizer. E o que faz com que eles... E eu acho que assim, eles não são frágeis, pelo contrário, eles são fortes. Né? Eles têm coragem de falar aquilo que eu sentia, mas calava. Cara, incrível a tua perspectiva. Eu sentia isso. Porque o cara falava assim para mim, você não é pago para pensar, eu ficava chateado. Né? Mas a minha mãe falava que eu tinha que fazer o que o homem mandava. Né? Aí o cara fala assim, você não é pago, fala pro Gustavo, pro Matheus, você não é pago para pensar.
Ele fala assim, mas meu pai falou que eu podia falar. E aí o cara fala. Né? E esse Gustavo, esse Matheus, esse Pedro, esse Luísa, é o mundo, cara. Então, você sabe que a Dinargi atua no mundo inteiro. Sim. Né? A gente tem escritórios desde a Ásia até... Agora abrimos um recentemente nos Estados Unidos. Uhum. E eu converso com gente do mundo todo sobre Insubmissos. Igual. É igual. É igual. Acabei de receber um feedback de um amigo da Grécia, que terminou o livro. Ele falou, cara, parece que eu tô andando na rua de Atenas e vendo a molecada aqui. É igual. Você está querendo dizer, de uma certa forma, também, que a nossa geração, ela deu corda para isso de uma certa forma e não consegue segurar a onda na outra ponta? Com certeza. Porque talvez a gente, ao não ter tido essa liberdade de escolha, seja dentro de casa, seja do mundo, né, que está aí presente, a gente evoluiu nessa trajetória, nessa jornada e escolheu fazer diferente, né, escolheu fazer com que os nossos filhos não sofressem tanto, exato. Mas de uma certa forma ou de outra nos traz um incômodo maravilhoso, gigantesco. Sim. De ter que lidar com essa perspectiva, né? E aí, dentro das famílias, ainda tem uma questão pessoal. Em que você ainda razoavelmente administra ali uma emoção. Quando você vai para o ambiente corporativo, que ele tende a ser menos emocionado, ele precisa ser mais pragmático, de uma certa forma ou de outra, isso explode. Isso vira uma tormenta, né? Então... Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso? Ilumina esse caminho aí, Carlão. Vamos lá. De Deus. Agora há pouco ali nos bastidores, a gente estava conversando sobre nós temos que nos adaptar. Né? E é verdade. Então, eu acho que isso muda um pouco a perspectiva histórica das gerações, né? Porque sempre houve, né? O choque geracional é uma coisa, né? Desde que o mundo é mundo. E é por isso que a gente está aqui, né? Porque senão a gente estava vivendo dentro das cavernas ainda. Que é por causa desses choques que a gente vai evoluindo como espécie e tudo mais. Mas esse choque de hoje, ele é, no meu ponto de vista, ele é diferente. Tá? Porque é exatamente isso que você falou. Para eles, não existe mundo digital, por exemplo. O cara nasceu digital. Mundo digital é para nós, que fomos analógicos. Né? Para eles é mundo. Né? Aí você criou um cara para falar, você criou um cara que tem liberdade, e agora você quer que ele mude? Ele não vai mudar. E também não dá para jogar fora uma geração inteira. Você fala assim, não, joga essa aqui fora, espera a próxima. Não é ônibus, cara. Esses caras, uma hora, eles vão assumir o controle do mundo. Eles vão assumir, não tem como não. Eu vou partir, você vai deixar seus filhos, eu vou deixar os meus. E eles vão tomar conta do mundo, das empresas e tudo mais. E eles vão dar um jeito nisso, porque eles vão. Né? Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos nos adaptar. E esse é o papel da liderança que o livro trata. Né? Aquela liderança ambidestra que cuida do agora, mas olha lá para frente, e que tem um que eu chamo do pensamento zillennial. O que é o zillennial? O zillennial é um extrato da geração que nasceu no finalzinho dos millennials e no comecinho do Z. Esse pedaço pegou ainda um pouco do mundo analógico. Esse pedaço ainda entende um pouco como é que funciona o mundo antigo e entende bastante de como funciona o mundo novo. E eu conheci, quem me falou sobre esse termo foi o Gustavo, meu filho mais velho. Eu nunca tinha ouvido falar em zillennial. Eu também não, primeira vez. Parabéns aí, Gustavo. E eu comecei a entrevistar gestores zillennials. E eu comecei a perceber que esses caras pensam diferente de nós, por exemplo, enquanto gestor. Né? 3 ou 4 deles, que é um pessoal que está aí na faixa dos 29 até os 32 e tal, durante os nossos treinamentos, chegaram para mim falando assim, vem cá, hora do almoço, coffee break, esses negócios. A gente dando treinamento de gestão, liderando. Escuta, como é que a gente lidera esse pessoal mais jovem para que eles se sintam felizes no trabalho? Veja que o enfoque é outro.
né? O nosso enfoque, o enfoque dos mais velhos é quando é que essa molecada vai aprender que tem que tomar porrada mesmo, que tem que ser assim, porque a gente aprendeu a ser assim. Então esse enfoque do Zillennial é diferente. Mas você não acha que precisa de algum sistema de contrapeso? Ou seja, e aí eu quero ouvir mais, desculpa que eu interrompi a sua, porque eu já fui longe aqui, já olhando, falando, eu vou deixar você terminar sobre a sua explicação, e quais são os sistemas de contrapeso também, porque é aquela história, né, ou seja, a confiança e o controle, a liberdade com a responsabilidade, ou seja, qual o sistema de contrapesos que são necessários? É o que está aí, Uhum. né? É exatamente o que você está falando. Uhum. Né? Veja, quando você se sente mais motivado e responsável por algo, você, Marco Flávio, pessoa, tá? Eu chego para você e falo assim, Marcão, pega esse negócio aí, coloca lá e fecha aquele negócio desse jeito, coloca uma tranca e vai lá, né? Ou, Marcão, a gente precisa guardar esse papel aí com segurança. O que é que você propõe? Quando que você se sente mais responsável? Quando que você se sente mais motivado a fazer isso? Quando eu digo para você exatamente o que você tem que fazer, ou quando eu digo para você, olha, precisamos fazer isso. E o que você faz? O que você faria? Qual é a sua proposta em relação a isso? Então, o papel da liderança está aí, né? Não é não fazer, pelo contrário. E aí, cara, outro dia eu estava falando com a minha editora, e depois a gente até falou isso na live que a gente fez, pré-lançamento. Tem um filme que chama Monstros S.A. Você deve ter assistido com seus moleques quando eles eram pequenos. Sem dúvida. É maravilhoso. Né? Eu não sei por que eu não coloquei isso no livro. Outro dia eu estava pensando, eu falei, por que eu não pus isso no livro? Já tem aí uma edição revisada. Exatamente, vamos à segunda edição. Cara, esse filme é fantástico, cara. E ele é o reflexo daquilo que a gente está tentando mostrar. Quando você pega as crianças, o pavor das crianças, o terror das crianças, que é imposto pelos monstros que saem do armário durante a noite, e elas gritam e elas têm o seu pesadelo para gerar energia, né, para o mundo dos monstros S.A., você tem um mundo como está hoje. Né? É pressão por resultado no trimestre, né? Alta carga de trabalho, e essa alta carga de trabalho ela acaba elevando o nível de retrabalho. Né? Depois te falo de uns números aí, não me deixe esquecer. Enfim, então, quando você, no final do filme, descobre que com a felicidade, o sorriso das crianças, através das brincadeiras que os monstros fazem, gera muito mais energia do que gerava com o terror, é disso que a gente está falando. O ser humano, ele quer ser feliz. Né? E não sou eu que estou falando isso, Harvard está falando isso. Né? Então, quando você está feliz, quando você está satisfeito num lugar, quando você vê propósito naquilo, que é isso que eles estão buscando? Propósito, sentido. Né? Eu fui buscar Viktor Frankl para falar sobre isso, e o cara falava isso no campo de concentração, velho. Né? Os caras naquela situação lá, ele olhava para o futuro, ele via sentido em alguma coisa. Então veja, né? As condições mais precárias da humanidade ainda geram motivação. Você imagina se o cara estiver dentro de um ambiente que o acolhe, então ele tem um gestor que escuta, ele tem um gestor que pergunta, ele tem um gestor que não diz simplesmente o que fazer, né? Ele tem um gestor que é empático. Aí agora você falou, qual é o contrapeso disso? Lá no final do livro, né, eu tenho um capítulo específico sobre a geração Z. Aí sim, e aí eu chamo a geração Z à responsabilidade. Bacana, queria entrar nessa, que a minha pergunta era justamente isso, né? Quais as responsabilidades envolvidas de ambas as partes, né? Porque não é só sobre as organizações ou sobre aqueles que estão na posição de liderança, que têm, em tese, a caneta do comando, mas é também sobre uma corresponsabilidade desse indivíduo, porque essa evolução ela pode ser uma transição mais suave ou uma transição barulhenta. Queria te escutar mais sobre isso. Legal. Eu tenho a impressão, e é a impressão, né, que vai ser uma transição mais suave que barulhenta. Né? Porque eu acho que as pessoas estão começando a se conscientizar, tem muita empresa pensando assim já. Eu tenho contato com muitas empresas aí ao longo dos dias. Recentemente conversei com uma cliente
que estava fazendo um trabalho de segurança emocional, né? E estava fazendo isso com um grande hospital aqui de São Paulo. E me chamou a atenção porque é um hospital, né? E ela falou, não, é para ajudar os nossos gestores a reconhecerem sintomas, sinais de esgotamento, de burnout nas pessoas. Falei, pô, bacana. Falei, mas você sabe que você precisa cuidar do ambiente também para não gerar isso, porque também não adianta só você... Trabalho de né? prevenção, né? Ela falou, não, você não se preocupa que isso a gente já tem. Falei, é mesmo? Falei, é. Eu falei, me conta um pouco. Ela contou e ela falou assim, para você ter uma ideia, meu turnover é próximo de 2%. Pô, isso é baixo pra caramba, né? Então veja, não é que eles não querem ficar, né? Não é que eles não querem não trabalhar, eles precisam de um lugar onde eles se sintam bem, né? Então essa história do home office, né? Então, eu estou achando até de certa forma divertida essa discussão, porque a discussão não é aí, na minha opinião, óbvio, né? A discussão não é home office ou presencial, né? O ser humano, ele é gregário por natureza. Eu prefiro muito mais estar aqui do que estar em casa trancado sozinho. Agora, se eu venho para cá e eu encontro um ambiente que me faz mal, eu quero ficar em casa. Então, me faça um ambiente, eu falo no livro que ambiente não é cenário, né? Ambiente é atmosfera. Me faça um ambiente onde eu queira estar, e eu vou estar e eu vou ficar. E aí é que entra o contraponto. Eles não são preguiçosos, né? Eles não são irresponsáveis, eles trabalham pra caramba, né? Então, se a gente construir esse ambiente, aí é que eu acho que é a responsabilidade do C-Level, a responsabilidade das empresas de uma forma geral e dos gestores, eles vão ficar. Mas aí, né, voltando a falar do capítulo em que eu chamo eles à responsabilidade, e é justamente isso, né? Ok, vocês estão provocando uma grande discussão em torno de um tema importante, vai mudar, não esqueçam que vocês um dia estarão sentados nesta cadeira, que vocês estão hoje questionando o modelo. Quando vocês sentarem nessa cadeira, o que vocês vão fazer? Vocês vão repetir o que vocês estão condenando de alguma forma hoje, ou vocês de fato vão fazer aquilo que vocês estão pregando? Então isso tudo faz parte do amadurecimento, né? Então quando a gente coloca isso dessa forma, e o símbolo do livro é uma ponte, né? É os dois lados de fato se encontrando e cada um dando a sua contribuição. Então o Z, o milênio, conhecendo, tem que dar resultado, né? Não é chegar lá, porque a Amy Edmondson, que é uma das autoras que eu uso de referência no livro, ela fala de ambiente seguro psicologicamente. Ambiente seguro psicologicamente não é aquele que todo mundo sai dando risada pelo corredor, né? Que o chefe é bonzinho. Ambiente seguro psicologicamente é onde você pode errar, por exemplo, né? E nós precisamos de inovação para a gente ser mais produtivo. E se você não erra, você não tem inovação. Mas você não vai errar se você não se sentir seguro, né? Então, não sei se eu respondi a tua inquietação, sim. Mas é isso, é esse balanço entre os dois, a responsabilidade é dos dois lados, não é um livro não é um livro carbonário que quer sair botando fogo nas coisas, muito pelo contrário, é um livro de apaziguamento dessa discussão, é um livro para levar as pessoas para um nível de reflexão que como é que nós podemos ser mais produtivos sem que as pessoas todas fiquem doentes emocionalmente. Eu acho que o tom foi esse mesmo que eu percebi, Carlão, que você traz essa provocação, mas no final a mensagem do livro é uma mensagem de esperança, de trazer esperança para o acordo entre essas partes. Exatamente. Eu queria super te agradecer, Carlão. Você é um cara incrível, sou seu fã desde sempre. Eu adorei que você está navegando por essa área. Acho que, de fato, tem uma oportunidade enorme para a gente escutar mais e aprender contigo. Obrigado, Legal, cara. Sempre à sua disposição. Valeu. Prazer estar aqui, velho. Muito bom. Obrigado. Valeu, Carlão. Obrigado. Pessoal, é isso. Um abraço a todos. Vamos criar pontes. Vamos ser submissos, mas vamos fazer as coisas crescerem juntas. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.